Que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo derrame toda a graça sobre cada casa, cada família, que agora se abre para receber a Tua bênção, Jesus. Pelas Tuas 5 chagas gloriosas, abençoai, protegei cada um dos Teus filhos e filhas, que se abre hoje para entrar no mistério da vossa paixão redentora. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, quem como Deus? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos, que o sangue de Jesus e a sua santa cruz cele a sua mente, cele o seu coração, seus lábios, seus ouvidos, para que acolhas a palavra do Senhor. Que o Senhor cele também toda a nossa casa, e os santos anjos abençoem e façam do nosso lar um santuário do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E essa é a palavra do Senhor para você hoje. Uma palavra que marcou a minha história de vida e que vai marcar também a sua história de vida. Vai marcar a sua vida. Depois dessa formação de hoje, você não vai ter mais desculpa para seguir Jesus mais ou menos. Porque Jesus hoje te faz um convite muito especial nesta Semana Santa que se inicia, deste domingo de Ramos, também chamado Domingo da Paixão do Senhor. O Senhor traz um marco na sua história, né? É o meu 20º domingo de Ramos aqui no Instituto Hesed, e que seja esse Domingo de Ramos, Domingo da Paixão do Senhor de 2022, um marco também na sua história. Eu, bem antes de vir aqui para o mosteiro, alguns anos antes, participei de um encontro, de um curso, pode dizer assim, um retiro espiritual chamado discipulado. E ali no discipulado, eu fui confrontado qual é o meu tipo de discipulado com Jesus. Qual é o meu modo de seguir Jesus. E hoje o Senhor também quer saber de você. Qual é o modo que você segue Jesus? E essa meditação trouxe um marco na minha história, trouxe um marco na minha vida e vai também, com certeza, marcar você, porque você vai aprender a seguir Jesus para valer. Como nós colocamos no título, seja um discípulo íntimo de Jesus. Hoje em dia, Jesus está na moda. Você sabe que nós estamos rezando e clamando, e graças a Deus, em alguns lugares já foi desmarcado um carnaval, pasmem no absurdo, né? Dentro da Semana Santa. Um povo que se diz cristão, que tem raízes cristãs, tem desrespeitado o seu passado, a sua história, e a grande maioria, talvez 95% da população brasileira, são cristãos. E os governos desrespeitando o próprio povo, o sentimento religioso do povo, que é a grande maioria. Por isso, 95% cristãos, nem precisaria do governador estar autorizando ou não, né? Nem precisaria de nada. Se os cristãos fossem discípulos de verdade de Jesus, nem para carnaval iriam. Nem se cogitaria carnaval em quaresma, quem dirá em Semana Santa? É o cúmulo de seguir a Satanás. E isso para pessoas que se dizem discípulos de Jesus. No meio católico e também no meio protestante, está na moda falar de Jesus. Mas só que está na moda de falar de um Jesus que cada um pode seguir do seu jeito. Cada um inventou um Jesus do seu jeito. E hoje o Senhor quer te ajudar a aperfeiçoar o seu modo de seguir Jesus, a amadurecer. Nós vamos falar de 3 tipos de discípulos. E a gente vai se enquadrando em qual a gente está.
Porque muitas vezes nós somos um tipo, somos outro tipo, né? De acordo às vezes com a circunstância, acabamos sendo discípulos mais íntimos ou menos íntimos de Jesus. Anota aí na sua agenda espiritual, no seu diário espiritual. Primeiro tipo de discípulo é chamado discípulo multidão. Foi isso? Quando pela primeira vez eu ouvi isso, esses tipos de discípulo, eu dizia: Jesus, me ajuda a ser um discípulo que agrade o teu coração. Vai dizendo agora isso para Jesus, vai escrevendo isso no chat agora. Jesus, me ajuda a ser um discípulo que agrade o teu coração. Primeiro grupo de discípulos, discípulo multidão, é aquele que gosta de seguir o Jesus da mídia. O Jesus que todo mundo está gostando, eu vou também. Está na moda, né? Jesus popstar. Jesus é como se fosse um ídolo, sabe? Um ídolo de rock. Está todo mundo, na época que começou o rock, todo mundo seguia o Elvis. Todo mundo seguia os Beatles. Todo mundo seguia. Agora, nesse tempo nosso, por exemplo, essas bandas coreanas, está na moda, é bonito falar dessa banda. Meus amigos vão dizer: nossa, você é uma pessoa moderna, porque fala dessa banda. O Jesus do discípulo multidão é assim. Nossa, você gosta de Jesus? Eu também, está na moda. Todo mundo fala de Jesus, todo mundo diz que gosta de Jesus. Se fala que ali em tal lugar consegue uma cura, ali consegue uma libertação, ali consegue milagres. Vai todo mundo, porque quer um auxílio, quer um socorro, quer uma ajuda. Não que seja errado, mas é preciso dar passos. Sabe por quê? Porque a multidão, ela é volúvel, ela é como o vento. Uma hora está soprando para cá, outra hora muda de direção. Uma hora está numa direção, outra hora está na outra. Segue Jesus, mas acontece um momento de prova, um escândalo, um mau exemplo de alguém, e de repente você muda completamente a opinião. Vai junto com a mídia, vai junto com a opinião da maioria. Não me recordo qual é a passagem bíblica, vou ficar devendo para você, que Deus diz assim a Moisés: diga ao povo que não siga a multidão. Se a multidão fizer errado, não siga, porque todo mundo faz isso, não quer dizer que seja certo. Então, o discípulo multidão, ele vai conforme todo mundo está indo. Vai conforme a multidão, como o próprio nome já vai dizer. Vai conforme a moda, né? Moda também no mundo espiritual. Ouviram falar dos benefícios que Jesus traz. Quem é que não quer benefício, gente? Claro que não está errado buscar em Jesus. Tem gente procurando em seitas, tem gente procurando com o diabo, com o inimigo de Deus, com entidades que são evocadas, que são contrárias a Jesus. É claro que você, sabendo que Jesus traz benefícios e você precisa de socorro, você vai seguir o caminho certo, é com Jesus mesmo que você tem que seguir. Se tem um grande encontro e a multidão vai, não é errado você ir naquele encontro para Jesus. Porém, não pode ficar somente nisso. Se eu fico somente nisso e não quero aprofundar, sabe o que acontece? Eu não conheço Jesus, eu não crio laços com Ele, eu não cresço na amizade com Ele. E quando Jesus pergunta, lá em Mateus 16, Jesus vai perguntar assim: quem o povo diz que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos vão respondendo: mestre, uns acham que o Senhor é João Batista que voltou, outros acham que o Senhor é Jeremias que voltou. Isso é o que estava na boca do povo. Outros acham que és um dos profetas que voltaram. O discípulo multidão, ele não sabe quem é Jesus. Ele tem Jesus nos lábios, ele exalta, ele exulta no Senhor, ele canta, ele chora, ele participa dos momentos de eventos, mas ele não sabe quem é Jesus, porque ele não quis aprofundar. É como aquela semente que caiu na beira do caminho. É uma semente, tem potencial para se transformar numa planta, numa árvore e dar frutos, mas caiu na beira do caminho.
É como aquela semente que foi plantada, mas o terreno era cheio de pedra. Não criou raízes. Não lê sobre o Senhor, não medita diariamente a palavra do Senhor, não mergulha em águas mais profundas, como Jesus diz a Pedro. Duc in altum, ide para águas mais profundas. É uma ordem de Deus na sua vida. Não seja somente um discípulo multidão, que fica somente seguindo Jesus para receber coisas, vivendo superficialmente a sua fé, não estuda o catecismo. Quem aqui dos nossos guerreiros e guerreiras, eu sei que tem gente antiga na fé, tem gente que chegou há pouco tempo, mas quem tem em casa o catecismo da Igreja Católica? É obrigação nossa, gente, é obrigação a gente ter o catecismo, ter não somente a Bíblia, mas o que a igreja interpreta da Bíblia há 2000 anos. A igreja de Cristo é a única que tem autoridade para interpretar a doutrina, trazer o ensinamento do Senhor, porque cada um interpreta a Bíblia do seu jeito hoje. Anota aí, se você não tem propósito de Páscoa desse ano, comprar urgente o catecismo da Igreja Católica. Não é um livro que você precise ler tudo de uma vez, mas você vai consultando cada ponto da sua fé, sobre os sacramentos, sobre o que a gente acredita, né? Sobre a oração do Pai Nosso, sobre os 10 mandamentos, está tudo lá, explicando a palavra de Deus, para que você não seja só um discípulo multidão. Eu repito, Jesus perguntou: quem o povo acha que eu sou? Diz a Bíblia, várias multidões seguiam Jesus. O povo não sabia quem era Jesus. E porque ele não sabia quem era Jesus, sabe o que acontece? O povo gostava da multiplicação dos pães. O povo gostava de ver as pessoas sendo curadas, leprosos, surdos, mortos ressuscitarem. Mas quando eles viram que Jesus não iria dar um reino terreno para eles, Jesus diz a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Sabe o que aconteceu? Que triste. O mesmo povo que a gente celebrou hoje, que disse: viva é o Messias, quando eles diziam hosana ao filho de Davi, eles estavam querendo dizer: ele é o Rei Salvador, ele é aquele prometido pelos profetas, ele é aquele que vai trazer a salvação. Mas quando o povo, apegado às coisas terrenas, não entendeu que era uma salvação para o reino dos céus, mas queria o reino da terra, eu pensava que ele iria me dar benefícios, me tirar dessa situação difícil financeira, eu pensei que ele ia resolver todos os meus problemas. O mesmo povo que gritou: viva, hosana, como nós fizemos hoje. Todo cristão católico fiel não falta de jeito nenhum à missa de domingo, ainda mais a primeiro domingo da Semana Santa, não é? Claro, com exceção daqueles que estão doentes. Somente esses com doenças que realmente não podem ir à missa, participam pela internet. Mas você que hoje cantou hosana, você viu que o mesmo povo, nós que vibramos e cantamos para Jesus, somos aquele que depois gritamos: crucifica-o. Isso nós fazemos com os nossos pecados. Esse é o primeiro tipo de discípulo, o discípulo multidão. Ele vai com o vento, ele é volúvel, ele grita: viva, hosana, ele é o nosso rei. E depois ele grita: não temos outro rei a não ser César. Ele é o Barrabás, a ele crucificam. Gente, isso é a nossa realidade, nós somos assim. Cada vez que nós pecamos, nós pedimos que crucifique Jesus. E tem o segundo tipo de discípulo, que ele tenta avançar, não ser somente discípulo multidão. É o discípulo que segue Jesus, é o discípulo seguidor, porém é o discípulo isento de compromisso. Anota isso, é o discípulo isento de compromisso, sabe falar, sabe criticar, sabe corrigir, sabe dar opiniões.
gosta de participar de tudo, não perde uma live, não perde um encontro, não perde um momento forte de libertação, não perde os momentos fortes de graça, mas quando são chamados para assumir um compromisso, para participar da intimidade com Jesus, nada. Gostam de ler, querem aprofundar sua fé, têm o seu catecismo, faz sua meditação da Bíblia, procura até praticar as coisas, mas só querem receber. Não assumem um compromisso mais profundo de intimidade com Jesus. Até luta contra o pecado, mas foge do sacrifício, foge do compromisso, nunca se dispõe a servir para ajudar os outros a conhecer Jesus também. Só quer receber. Como o jovem rico, por exemplo. Ele vai dizer: mestre, o que eu posso fazer de bom para ter o reino dos céus? Ele diz: só Deus é bom. Jesus responde: obedece os mandamentos. E o jovem diz, cheio de orgulho: eu vivo todos os mandamentos desde a minha infância. Jesus, diz o Evangelho de Marcos, que olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta, desapega de tudo, dá aos pobres e me segue. E ele foi embora triste, porque ele era apegado aos bens materiais. Jesus não está dizendo que todos são chamados. Olha, eu vou chamar nos discípulos, vou chegar ainda nos discípulos mais íntimos e vou explicar isso. Não são todos que são chamados à vida religiosa, de fazer voto de pobreza, mas todos são chamados a se desapegar de tudo. Está lá em Lucas 14, quem não renunciar a tudo não pode me seguir. Você pode ter sua empresa e lutar para fazer prosperar sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho, é seu dever. Mas você não pode se apegar aos bens materiais, senão você não é discípulo de Jesus, nem discípulo multidão. Porém, esse discípulo seguidor, que é só ele segue, intimista, isento de compromissos, ele até procura desapegar dos bens materiais, ele até procura, como Nicodemos, procurou Jesus, mas procurou à noite, com medo do que iam pensar dele vivendo o segmento de Jesus. Tem gente que fala de Jesus, mas tem vergonha de defender a sua fé, vergonha de dizer que defende os valores da castidade, da virgindade, da fidelidade, tem vergonha de dizer os valores de Jesus na sua vida e de dar testemunho. Tem outros até que não têm vergonha de fazer isso, mas quando vai perguntar para Jesus: mestre, eu quero ser teu discípulo, eu seguirei aonde quer que o Senhor for. Aí Jesus diz: tem certeza? As aves do céu têm ninho, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você me seguir, você vai viver o meu sacrifício junto comigo. Está disposto? Nem todos dizem sim. Teve aquele outro que diz: mestre, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Quer dizer, deixa eu ficar com os meus pais até eles morrerem. E Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Eu sou a luz da vida. Quem me encontra sai da morte para a vida. Se eles não querem me seguir junto com você, eles são mortos. Deixe que eles sigam seu rumo. Você venha, se desprenda de tudo, porque tem muita gente que quer seguir Jesus, mas por causa do outro, não assume compromisso. Vou dar um exemplo para você. Uma vez uma pessoa que estava numa grande batalha com seu matrimônio, veio, recebeu oração, jejuou, foi à missa diária, lutou e viu que existia um feitiço, por isso seu esposo tinha saído de casa, abandonado, já estava com outra mulher, morando com ela, e essa pessoa conseguiu um milagre, quebrou essa maldição, o esposo voltou, foi um milagre incrível. Mas depois o esposo não queria deixar que ela servisse na igreja. E depois o esposo não queria deixar que ela
vivesse os mandamentos de Deus, como por exemplo a missa de domingo. E eu disse para ela: muitas vezes você precisa sacrificar o serviço na igreja por causa de um esposo difícil, mas os mandamentos de Deus nunca, porque Deus está em primeiro lugar. Se quiser ir embora da minha vida, vá, porque eu não abandono o meu Deus. Tem pessoas que idolatram o marido, a esposa, os filhos. Às vezes é necessário deixar de servir na igreja por causa de uma pessoa muito difícil que você tem em casa e não aceita. Isso daí se compreende. Mas deixar os mandamentos de Deus, você deixa de ser discípulo de Jesus. Você escolheu idolatrar um esposo ou uma esposa. Mas esse discípulo isento, ele não quer, às vezes ele tem condição. Ele tem condição, seu esposo, sua esposa até entende, aceita, mas ele não quer se dedicar a evangelizar, a servir. Ele é isento de responsabilidade. E o terceiro discípulo, aquele discípulo que é chamado a intimidade verdadeira com Jesus. Esse discípulo que não segue tudo que a multidão diz, porque ele sabe quem é Jesus. Esse discípulo que não é só um seguidor que procura Jesus na noite para ninguém saber, ou então que Jesus pede para dar os seus bens aos pobres e ele fica segurando. Não. Quando Jesus diz: olha, as aves do céu têm o seu ninho, as raposas têm sua toca, eu não tenho onde dormir, você quer vir comigo? E o discípulo que teve a experiência com Jesus, se aprofundou, leu, e teve uma experiência, e cresceu na experiência, adorou, rezou o rosário, leu a palavra, leu a vida dos santos, conheceu o catecismo, amou a igreja, amou a Virgem Maria. Esse que foi aprofundando disse: eu quero te servir. Tem certeza, filho? Eu passo por provações e privações. Eu quero, Senhor, eu quero estar contigo. Esse que conheceu a intimidade com Jesus é um discípulo verdadeiro, um discípulo íntimo de Jesus. Que Jesus vai dizer assim, Lucas capítulo 22, 28, foi a leitura de hoje, da leitura da paixão. Vós estáis comigo nas minhas tribulações, por isso eu disponho tronos lá no céu para vocês, porque vocês participam das minhas tribulações. Olha para quem está do seu lado aí, se tem alguém do seu lado, diz assim: eita, você está participando das tribulações de Jesus também, né? Então tem um trono lá no céu para você. Se não tem ninguém do seu lado aí, o seu anjo da guarda diz para você, junto comigo ele está dizendo: ei, tem um trono do céu lá para você que renuncia tantas vezes pelo bem do seu irmão, você que sacrifica para levar Deus ao coração das pessoas, você que, quantos generais desse exército, dando o seu sangue, não é? Para que mais pessoas experimentem o amor de Deus. Jesus está dizendo para você aqui, ó, Lucas 22, 28, vocês participam das minhas provações, vocês estão na intimidade comigo, eu estou preparando lá no céu, não somente o céu, você não vai ficar lá na geral não, você vai ficar lá num trono, eu estou preparando um trono para você, né? Irmã Ana Maria já chegou com tudo, tomando posse do trono, né? Deus preparou para você isso, e o discípulo íntimo de Jesus, ele sabe disso. Ele sabe que a recompensa que o espera no céu, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração consegue imaginar a grandeza do que Deus reserva no céu, e por isso ele tem coragem de renunciar tantas coisas aqui na terra. Ele se desapega cada vez mais da terra. E olha só, esses discípulos, está em Apocalipse 14, 4, seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Aonde quer que o Cordeiro vá, ele segue Jesus. Ele não vai abandonar Jesus quando todo mundo grita, crucifica-o. Ele não vai abandonar Jesus e gritar, crucifica-o, porque ele é um discípulo íntimo. Mas quando eu falo que ele não vai abandonar Jesus, eu não estou dizendo que um discípulo íntimo não cometa erros. Ele não vai dizer para crucificar Jesus, mas ele também cai, ele tem quedas. Desses discípulos íntimos, tem alguns que Jesus ficou com ele assim, os 12, 24 horas por dia, né? Mas tinha os 72
que estavam com eles sempre que podiam. Jesus mandava eles trabalharem lá na região onde eles estavam, mas eles sempre estavam servindo. É uma comparação dos religiosos, dos sacerdotes, que vivem com Jesus 24 horas, e dos leigos que são fiéis e comprometidos. Lá no seu trabalho, você lá é um discípulo fiel, íntimo. Você não tem vergonha de levar o amor de Jesus. Jesus te chama hoje, meu irmão, a ser um discípulo íntimo. Sabe como é que é o discípulo íntimo? Está aqui. Um discípulo íntimo. Olha só, eu quero que você anote essa passagem. Faltam poucos minutinhos, mas eu te peço que anote essa passagem. Marcos capítulo 6, versículo 31. Jesus acabou de receber a notícia que o seu primo amado, Jesus amava muito João Batista. Em Mateus 11 ele dá elogios que ele nunca deu a nenhuma pessoa. Ele fala do seu primo, ele amava, era um homem puro, era um homem casto, era um homem caridoso, era o maior de todos os profetas. Jesus acabou de receber a notícia que o seu primo foi morto cruelmente, por causa de uma dança satânica, erótica. Herodes mandou cortar a cabeça dele. Quando a filha de Herodíades, não diz na Bíblia, mas a tradição diz que era Salomé o nome dela, faz aquela dança sensual, e ele naquela orgia, naquela bebedeira, cedeu ao pedido dela. Cortou a cabeça como fosse um ritual satânico, algo tenebroso. Jesus ficou muito triste. E os discípulos, diz essa passagem, que os discípulos estavam servindo tanto a Deus, junto com Jesus, ajudando os enfermos, ajudando aquela multidão, que eles não tinham tempo nem de descansar e nem de comer. Jesus teve essa notícia do primo que morreu, todos eles ficaram tristes, estavam cansados, com fome, com sono. Aí Jesus, que é um bom pastor, disse assim: meus irmãos, para os seus discípulos, vamos descansar, vamos para um lugar deserto, porque eu quero ficar junto com vocês, vocês precisam de um descanso. Eles entram no barco e vão para um lugar deserto, só que a multidão precisa de cura, precisa de libertação, precisa ouvir a palavra, precisa de Jesus. A multidão estava tão sedenta de Jesus que viram eles entrando no barco e seguiram o barco dando a volta pela lagoa, correndo. Uma multidão, gente, em torno de 10.000 pessoas, porque a palavra diz que eram 5.000, sem contar as mulheres e crianças. E tem mais mulher seguindo Jesus que homem sempre. Uma multidão, imagina 10.000 pessoas, era o Misericórdia Brasil. Imagina uma multidão correndo, cansada, indo lá. Quando eles chegaram para descansar, Jesus triste, Jesus abatido. Jesus também era humano, era 100% Deus e 100% humano. Jesus estava triste. Às vezes a gente está mal, né? Precisa de um tempinho para a gente. Jesus olhou para aquela multidão e diz a Bíblia, ele teve compaixão, teve pena, porque viram que eram ovelhas que não tinham pastor, precisavam de ajuda. E disse para os seus discípulos, meus filhos, vamos dar ainda a última gota de sangue por eles, né? E os discípulos cansados foram para o descanso deles, uma mini férias, né? De um dia. Não deu, eles precisaram ir servir. E Jesus disse, dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus ensina os seus discípulos a se sacrificar pelos outros, a levar Deus para os outros, a evangelizar aqueles que precisam. E eu repito, Lucas 22, 30, 28, 22 e 28, vocês participam junto comigo das minhas privações, das minhas provações. Eu às vezes não tenho como descansar, vocês também. Eu às vezes estou cansado, vocês estão junto comigo. Eu estou preparando lá no céu tronos gloriosos para vocês que estão se consumindo por mim como uma vela que queima no altar. E eu quero terminar dizendo isso, meu irmão. Tenho 2 minutinhos aqui. Quero terminar dizendo isso. Mesmo os discípulos fiéis, que servem a Jesus de coração,
Mesmo esses discípulos fiéis, eu digo para vocês, podem cair. Em João capítulo 6, versículo 66, quando Jesus falou de um compromisso mais sério, da Eucaristia, que a Eucaristia era a participação na morte e ressurreição dele, diz a Bíblia que muitos abandonaram Jesus, muitos dos discípulos. E Jesus disse para os 12, vocês também querem ir embora? Pedro disse, não, Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E logo em seguida você vai ver Judas, que era um discípulo que vivia na intimidade com Jesus, rejeitou o Salvador, traiu. Pedro negou. Os outros 9 fugiram com medo. Mas João e as mulheres foram fiéis até o fim. Mesmo entre os discípulos íntimos, só aqueles que estão perto de Nossa Senhora não vão abandonar a Jesus na hora da cruz. Grava isso no seu coração. Claro que Pedro depois se arrependeu, os 9 depois se arrependeram, Judas infelizmente se enforcou, né? Claro que os outros depois se arrependeram, mas só aqueles que estão junto com Maria, João e as mulheres foram os únicos na hora da prova que ficaram junto com Jesus. Não basta não dizer, não gritar crucificam. Jesus te convida à intimidade.